Um dia a Jessie recebe um convite de um cavalheiro lá da Inglaterra, de Londres, para uma entrevista num desses clubes de cavalheiro que tem em Londres. O cara, um senhor que chamava Aaron Leitner, e ela vai pro encontro desse cavalheiro para essa entrevista. Nessa entrevista, o cara diz que esse cavaleiro diz que tem interesse em não só contratar, mas ele convida a Jessie para sua distinta organização, que se chama Talamasca. E Jessie vê porque ela conhece arqueologia e tal, conhece história. Pelo nome significa máscara de animais, é uma palavra antiga, é o que Anne Rice conta no livro dela. E ele convida ela para participar da organização. Ela fala, o que se trata a sua organização? Trata-se de fantasmas. Nós fazemos estudos sobre o sobrenatural, e ela acha muito engraçada, ela dá muito risada. Uma organização que trata de fantasmas e do sobrenatural. Certo? Não, é sério. Não acredito. Aí o Aaron Leitner faz um truque ali, não um truque, ele faz, usando uma telecinésia, ele movimenta a xícara. Digamos, com o poder, tipo o professor Xavier, ele movimenta a xícara com o poder da mente, assim. Aí ela fica, Eu me impressiono com essa Jessie, certo? Porque ela é uma pessoa que ela viu um monte de coisa, ela desde pequena vê fantasma, aí um cara fala que existe, ela dá risada. É uma personagem é aquele personagem que eu falei no começo sabe? Eu não gosto dessa personagem. É um dos personagens que eu menos gostei, essa Jessie. Porque ela é aquela personagem que tem dificuldade de acreditar. Depois que acredita, é a última a desacreditar naquilo que acredita. Mas automaticamente ela tem dificuldade de acreditar, mas ela sempre viu. Nossa, como é que se você sempre viu, como é que tem dificuldade de acreditar nisso? Desculpa, é um desabafo, porque eu não gosto dessa personagem. Mas enfim. Aí ela começa a ouvir o que o Aaron Leitner quer. Ele fala assim, olha, eu vou chamar. Então você participa da nossa organização, nossa organização, assim, as pessoas a gente não gosta de saber, porque a gente gosta de manter tudo. As pessoas não gostam de ficar sabendo sobre fantasma, então a gente quer que mantenha tudo no low profile, bem assim, sem as pessoas saberem. E sem saber da nossa existência é mais fácil também pra gente lidar com essas questões de fantasmas. Ela tá, qual a questão do que vocês fazem? Ele fala, nós muitas vezes servimos de mediadores entre o sobrenatural e o mundo natural, né, o mundo físico, mas nós somos, em suma, arquivistas. Nós arquivamos o aparecimento de entidades, de fantasmas, de casas, de poltergeist. E ele fala, como você é arqueóloga, o que nós queremos contratar você na sua primeira linha de trabalho vai ser dentro disso. Vai ser colocar você como arquivista na nossa organização. Assim, o que dá a entender pelo que essa Jessie relata no livro. Por mais interessante que fosse essa oferta desse cavalheiro, o distinto cavalheiro, ela não iria se ela tivesse lugar dentro dos arquivos da Maharat, dos arquivos da Grande Família, mas ela não tinha lugar nos arquivos da Grande Família. Então, por uma questão de, digamos, pirraça e mágoa, ela acaba aceitando. Aí ela manda uma carta para Maharat dizendo que ela recebeu uma proposta de uma organização chamada Talamasca, que trata-se de fantasmas e entidades sobrenaturais, e ela fala, olha, eu não vou contar nada sobre a Grande Família, só sobre a minha vida, e eu estou me ingressando então nessa sociedade. E a Maharat envia para ela uma carta em resposta dizendo, olha, Jessie, não gostaria que você fizesse parte dessa organização. Eu já ouvi falar na Talamasca, sei que elas fazem um nobre trabalho a respeito dos fantasmas, mas fantasmas não fazem parte da vida. As pessoas não querem saber de fantasmas. Sim, tudo bem, você pode ter um certo salário e um certo cargo dentro dessa organização, mas você nunca vai ser reconhecido, seu trabalho nunca vai ser reconhecido. Eu queria que você fizesse uma coisa que você fosse reconhecida. Ninguém quer saber de fantasmas. Você vai fazer um trabalho que as pessoas não vão te reconhecer. As pessoas... Não tem importância para as pessoas o fantasma na casa tal, ou o caso de poltergeist. Aliás, as pessoas querem esquecer disso.
E a Jessie até pensa, fica mais sentido com a Mahara de ela dizer isso pra ela, certo? Daquele tipo de pessoa teimosa. E fala, não, é que ela bate o pé mesmo e entra nessa organização. Então, com o passar do tempo, a Jessie, ela começa como arquivista, começa arquivando certos casos, ela aprende sobre a organização, ela aprende a arquivar, a mexer nos arquivos, ela acha super interessante isso. É uma organização que sobreviveu, digamos, desde o que a gente chama de... desde antes da Alta Idade Média, talvez até no final da época do período romano. Tá, vou falar o que é Alta Idade Média e o que é Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o que a gente fala do século V até o século X, mais ou menos, depois de Cristo. Por que a Alta Idade Média? Porque assim, é o período que a Idade Média estava, digamos, no ápice, né? Baixa Idade Média é quando o comércio começa a entrar. Então do século X aí ao século XV já, digamos, já começa o que a gente chama de Baixa Idade Média. Certo? Já o comércio já entra no século X, já vem a época das cruzadas, aí o comércio começa a entrar mesmo. E aí já é a época que a gente chama de Baixa Idade Média. Mas enfim, então é uma organização que sobreviveu lá desde atrás, ela acha os arquivos muito interessantes. Ela vê que ninguém sabe nada da grande família, pelo menos ali ela não descobriu nada sobre os parentes dela, o que dá certa tranquilidade para ela. Daí a Jessie começa a participar começa a ir nos casos físicos, digamos assim, presentes, de ver onde tinha fantasmas, onde tinha entidades que pareciam aterrorizando certos lugares. E aí ela descobriu logo desde as primeiras vezes que ela foi, que ela conseguia ser como uma espécie de árbitra. Digamos assim, ela era árbitra entre o mundo, então ela conseguia se comunicar com esses fantasmas e pedir para eles irem embora. Pedir para eles irem para o mundo deles, assim, para o reino que eles tinham que ir para onde os mortos vão. Porque muitos fantasmas ficavam. Ela falava, não, vai. Muitas vezes ela nem sabia realmente se esse lugar, assim, ela sabia que existiam espíritos, se alguns espíritos ficavam, mas ela não sabia se existia um outro reino, assim, além, digamos, que o morto vai, porque ela sabia que o fantasma podia ficar, mas ela conseguiu convencer vários casos de poltergeist, não todos, mas vários, de irem embora e seguirem seu caminho. Isso rendeu certa fama para ela dentro da Talamasca. E então ela gostava de estar lá, ela tinha lá um salário dela, ela morava numa casa matriz, que era uma casa que remontava pelo menos no século XV em Londres, que era toda reformada, com luxo e tal, que tinha biblioteca, que ela podia ficar lá, ela podia dormir, digamos, a hora que ela quisesse, que nem cobrava horário para ela, a não ser os casos que ela tinha que participar. Então ela podia ir dormir tarde, tinha cozinha 24 horas, então ela vivia no luxo, certo? Todo mundo quer esse trabalho, eu acho, né? Quem gosta de estudar, quem gosta de dar, todo mundo quer esse trabalho. Então um dia o líder da organização, que não era o Aaron Lightner, era um outro cara, que o Aaron Lightner era subordinado a esse cara, chamava David Talbot. Esse David Talbot um dia convida ela para uma conversa. Ela assim, conhecia, mas não conhecia. Aí ela entrou na sala desse David Talbot, na organização, para conversar. E aí ele falou, olha... Aí ele viu que ele tinha os arquivos dela, certo? E ele viu que nos arquivos tinha tudo sobre a vida dela, mas nada sobre a grande família. Também o que deixou ela mais tranquila. Aí o David pega o livro Entrevista com o Vampiro e dá pra ela. Lê esse livro. Ela olhou e falou assim, sim, eu já li esse livro. Entrevista com o Vampiro. Não achei tão assim, esse livro de suspense, horror, não achei tão interessante, não me interessei tanto por ele. Não, mas eu quero que você leia esse livro. Não, eu já li esse livro. E por que você quer que eu leia esse livro? Ele fala, não, porque esse livro é real. Esse livro é uma história real. Ela, como assim é uma história real? Não, uma história real. Não é baseado na história real. É o relato desse vampiro Louis relatando o que acontece com a vida dele. Ele fala, temos prova, inclusive, que o Lestat morou realmente em Nova Orleans e tem casas do nome dele lá. Nós conseguimos provas disso. E eu quero que você faça certo estudo justamente sobre isso. Ela dá risada, como eu falei. A Jessie, ela é aquela pessoa que... ela não quer entrar, mas assim,
tem dificuldade para acreditar nas coisas, apesar de ver tanta coisa, e depois tem dificuldade de não acreditar. Ela que viu tanta coisa com a Maharet que não tinha como explicar, e agora não quer acreditar nisso. Enfim, continuando. Daí o David fala: vem comigo aqui. Ele entra numa sala assim que desce mais dentro do subterrâneo dessa casa matriz, locais que ela nunca tinha ido. Ela fala: eu nunca vim aqui. Pois é, porque você não tem acesso, mas agora você vai ter acesso. Aí ele entra dentro numa sala que tinha certos quadros de pintura. Ele mostra um quadro para ela. E ela, com o estudo de arqueologia, começa, né, com o estudo com a visão que ela tem de história, que ela começa a prestar atenção nos detalhes do quadro. Ela olhava e falava: esse período do quadro é renascentismo, mas não pode ser renascentismo, não pode ser da Renascença, porque é muito mais bem feito que naquela época, muito mais real. Ela vê o nome do quadro: A Tentação de Amadeus. Desculpa, A Tentação de Amadeu. O autor seria Marius. Ela: quem é esse Marius? Aí o David Talbot: exatamente, Marius. A gente não sabe quem é Marius, mas presta atenção no desenho, no desenho. Ela começa a estudar o desenho. O desenho seria a imagem de um lindo jovem num fim de tarde, e seria uma espécie de anjos, mas na verdade não são anjos caídos tentando esse lindo jovem. Aí ele fala: olha o rosto. Ela olha o rosto. Sim, eu vi esse rosto. Aí ele pega um artigo do século XVIII que começou a ter fotos assim, naquela época de antiga, de foto sem cor ainda, sabe, preto e branco, foto antiga. Ele falou assim: ó, não dá pra prestar atenção direito nessa foto, mas você consegue ver o rosto da pessoa. Aí ela olha o rosto: é o mesmo do desenho. Ela fala: é o mesmo rosto do desenho. Sim, é o Amadeu. E quem é Amadeu? Aí ele se apresenta. Aí era um jornal parisiense que dizia a história de um dono de um teatro de vampiros, que era Armand. Ele falou: então o Amadeu aqui, nesse período renascentista, aqui ele é chamado de Armand. E depois ele pega uma outra foto, seria do século XIX, de um rapaz fazendo um salto, não um esporte, mas saltando uma coisa. Nada de salto mortal, não, um salto tipo saltando uma poça, digamos assim, uma coisa, sabe, possível. Nada, digamos, um salto acrobático, não. Fazendo um salto, e no rosto era o mesmo rosto. E ele fala: esse é o Armand. E é o Armand do Entrevista com o Vampiro. Ela fica: eu não acredito nisso, David, isso não é real, eu não acredito nessas coisas. Ele fala: não, é real, Jesse, e eu quero que você faça um trabalho pra mim. Ela fala: eu vou fazer um trabalho pra você, pra te provar que não é real. E que trabalho você quer que eu faça? Ele fala: eu quero que você estuda a casa onde o Lestat morou. Mas nessa época não era a época do vampiro Lestat ainda. Essa época da Jessie, nesse momento, Lestat não estava fazendo sucesso, Lestat ainda não estava acordado, Lestat ainda estava dormindo. Então, assim, digamos assim, na linha linear da mitologia da Anne Rice, seria o período que o Entrevista com o Vampiro foi escrito e estava fazendo sucesso. Então ela aceita então fazer um estudo na casa onde morou o Lestat, Entrevista com o Vampiro, e o Louis. Mas o David dá certas, digamos, condições. Fala assim: olha, como existe vampiro, e vampiro ele é uma raça perigosa, mesmo que você não acredite, eu quero certas coisas de você, eu quero que você faça certas garantias. Ela fala: o quê? Eu quero que você, primeiro, você vai para Nova Orleans, mas você não vai ficar hospedado em Nova Orleans, você vai ficar hospedado numa cidade vizinha a Nova Orleans. Segundo, você fica lá até 4 da tarde. 4 da tarde você parte para outra cidade para você ficar. Jess então aceita as condições, vai para os Estados Unidos. Então ela se hospeda numa cidade vizinha, Nova Orleans. E aí, no primeiro dia que ela vai para Nova Orleans, ela vai como o Daniel fez, ela vai para o cartório e ela descobre o dono, Lestat de Liancourt. Só que ela descobre também que essa casa, assim, o período que ela foi na casa foi diferente do período do Daniel. Quando o Daniel foi, a casa estava desocupada. No período que a Jessie foi nessa casa,
A casa tinha sido alugada, alguma pessoa já estava alugada. Assim, locado a casa. Aí então ela liga pro David e fala: olha, vamos comprar essa família, no sentido assim, oferecer dinheiro pra família, para eles saírem da casa, para mim poder fazer um estudo. O David aceita. No outro dia ela vai lá, oferece o dinheiro pra casa, dizendo: eu quero alugar essa casa pra mim, porque eu gosto desse lugar e tal. Ela oferece um dinheiro, as pessoas saem, aceitam o dinheiro, e depois que as pessoas se mudam da casa, ela vai fazer um estudo. Então um dia ela vai fazer o estudo, quando as pessoas saírem da casa. Daí ela vai, mas assim, ela comete o erro de ir tarde, assim, já era de tarde, ela não conseguiu chegar cedo, porque ela estava com muita pressa para ver a situação. Então a Jessie começa a fazer os estudos, começa a pegar o material dela de estudar, só que ali já não tinha mais aquilo que o Daniel encontrou, todas aquelas peças, aquelas coisas, porque tinha gente morando na casa. Mas ela descobre um quarto que não estava sendo usado ali, que era um quarto de criança. Ela começa a estudar esse quarto de criança, e ela vê que... Então ela percebe que nesse quarto tem papel de parede. Então ela quer fazer um estudo da pintura original. Só que ela levou material para isso. Então ela pega uma espécie de umidificador, mas não era um umidificador, mas uma espécie de umidificador, e começa a colocar na parede. Aí ela começa a tirar o papel de parede até chegar à pintura original do quarto. E quando ela chega na pintura original do quarto, é como se fosse assim, falam lá que existiu tipo uma espécie de desenho. Também era um papel de parede, mas o primeiro papel de parede do quarto, porque tinha vários outros em cima. Na verdade, desculpa, não é a pintura original, era o primeiro papel de parede do quarto. E era o papel de parede que tinha sido trazido da França, que monta como se fosse um reino mágico, desenhado com castelo, com nuvens, essas coisas. E ela descobre através desse desenho que ela conseguia chegar numa espécie de pequeno cofre. Ela, então tem um pequeno cofre aqui. Aí ela abre esse pequeno cofre. E quando ela abre o pequeno cofre, ela descobre que tinha um caderno de anotação, um caderninho, um rosário e uma boneca. Ela fala: meu Deus, essas coisas da Cláudia? Não pode ser. Ela começa a ler, começa a ler. Isso já era de noite, já começou a ser de noite. Então ela pega uma espécie de lanterna e começa a ler. Então ela começa a ler, e ela descobre, então, lendo ali, que ela lê francês, ela fala várias línguas, ela tem parentes toda a Europa, então ela começa a ler e estava escrito em francês. Então tem um relato da Cláudia dizendo que ela sempre recebia aquele trecho do filme Entrevista com o Vampiro, que não é relatado no livro Entrevista com o Vampiro, mas é relatado nesse livro, do fato dela receber várias bonecas, mas não é igual o filme. Digamos assim, ela recebia várias bonecas do Lestat. Ela tinha recebido 30 bonecas, então ela pensa, já somou então 30 aniversários, ela faz a conta. E ela pergunta pro Louis e pro Lestat: eu tenho... hoje é meu aniversário, porque tem uma data que o Lestat dá o presente para ela. Hoje é meu aniversário, e diz que Louis sempre olhava para ela e voltava a ler o jornal, e o Lestat começava a tocar o piano e falava: olha, foi a época que você nasceu para nós, só isso. E aí um dia ela recebeu, uma dessas datas ela recebeu a boneca e seguiu o Lestat. Falou: o que significa isso? Por que você me dá essas bonecas? Eu sou uma boneca para você, é isso? Aí o Lestat sai andando, ela segue o Lestat, pega ele pelo braço. Não, me explica, o que eu sou para você? O que significa isso para você? Eu sou só uma boneca? Aí o Lestat fala assim: não, você não quer mais, eu não te dou mais boneca. Esse problema não quero, não é esse problema, eu quero saber o que significa. Aí o Lestat cai de joelhos, no relato da Cláudia, ele cai de joelhos e começa a chorar e cantar uma canção. Não uma canção, dizer versos para ela. E aí ela pensa: será que o Louis vai gostar desses versos, eu contar esses versos para ele? Mas também ela faz o comentário: eu não vou conseguir odiar nenhum dos dois, porque, certo, para ela os dois eram os pais dela. E aí a Jessie fica chocada. Eu também me admiro dela ficar chocada, sendo que ela viu o que ela viu. Mas enfim, até porque uma coisa que eu não comentei, quando ela estava na Talamasca, uma noite na biblioteca, ela conseguiu recuperar as memórias. Então, ou seja, ela viu a porrada, ela lembra da porrada que a Maharat deu no Mael.
Ela lembra do fato do Mael ter vindo na garganta dela. Ela lembra do fato, desses fatos estranhos. Ou seja, e ela não conseguiu ligar os pontos até aí. E precisou pegar esse caderninho para conseguir fazer todas as coisas. E ainda assim não acreditar completamente. Enfim, ela tem aquele choque. Aí de repente ela pensa, eu tenho que falar com o David. E de repente o telefone começa a tocar. Ela fala, deve ser o David, que tá preocupado que eu tô aqui à noite. E ela vai pegar o telefone. E aí ela, quando ela chega assim no telefone, ela vê que o fio do telefone tá cortado. Digamos assim, porque nessa época, hoje nós temos telefone celular, enfim, naquela época, 1980, digamos assim, celular era uma coisa completamente rara, tá? Tinha telefone sem fio, certo? Porém, tinha que estar conectado, o telefone sem fio tinha que ser ligado numa base, ele tinha que ficar próxima, e essa base tinha que estar na tomada e ter uma ligação de linha telefônica, tá ligado? Então todos os telefones tinham que estar ligados a uma linha telefônica, e o fio estava ligado sem linha telefônica. Ou seja, não tinha como estar funcionando. Então, ou seja, aquilo era uma espécie de poltergeist, então. Era uma experiência de poltergeist. Era uma experiência sobrenatural, porque aquele telefone estava tocando sem estar ligado na linha telefônica. E o que me admira é o seguinte, ela se assustou tremendamente. Mas como uma pessoa que tem experiências com o mundo sobrenatural, está acostumada a lidar com o caso do poltergeist, é arbitrária, de repente fica paralisada por causa de uma situação dessa. Tá, tudo bem. E daí ela pega todas as coisas, né, o caderninho, o rosário e a boneca, pega as coisas dela e sai correndo, entra no carro e vai para a cidade vizinha. Na cidade vizinha, ela começa então a pega de novo o caderno e tal, de repente o que ela vê? Ela olha assim para perto da porta e vê uma menina na base de 5 anos com aqueles vestidinhos que usavam no século 18, 19, essas coisas, 18, 17. Então ela pensa, é a Cláudia, é o espírito da Cláudia, o fantasma da Cláudia. Só que ela vê que o fantasma está olhando para ela de maneira muito assustada. Assustada não assustada, de maneira muito ódio, e ela fica muito assustada. Ou seja, mas assim, aí ela pega e sai correndo pro corredor do quarto, e lá tem um surto, tem um surto completo lá. Aí as pessoas vão acudir ela é levada pro hospital, depois depois vem o pessoal da Talamasca e levam ela pra Inglaterra e as coisas de volta pra Inglaterra, pra casa matriz. Assim, uma pessoa que é acostumada a lidar com o sobrenatural, não interessa que é o fantasma do vampiro, fantasma é fantasma. Poxa, eu não entendi isso, sabe? Dela ficar com medo. Eu achei um dos casos de amor e ódio que eu tive do livro da Anne Rice, desse livro especificamente. Porque uma mulher que é a mediadora de fantasmas, de repente ela vem e tem um surto que pira completamente porque viu o fantasma de uma menina, sabe? Assim, eu não faço críticas, mas esse personagem de essa personagem, ela, sabe, sei lá, ela, pra mim, ela consegue ser pior que o Armand, desculpa. Mas tudo bem, assim, isso pra ela foi a grande experiência reveladora de que existe fantasma não, que existe vampiros e que existe fantasma de vampiros, e ela foi uma grande revelação. Daí então ela quer continuar no caso, quer continuar pesquisando, só que o David Talbot tira das mãos dela e passam para a mão de outra pessoa. Esse caso do Lestat, do estudo do Lestat, enfim, do fantasma da Cláudia. Ela aceita, porque ela teve um complexo nervoso. Ela teve ali um surto. Aí o David Talbot manda para ela continuar fazendo estudos para ser arbitrária, para continuar fazendo o que ela faz. Para casa de poltergeist, ela vai para a Índia e continua trabalhando lá. Aí, de repente, um dia na Índia, ela descobre o livro Entrevista com o Vampiro. Desculpa, não é Entrevista com o Vampiro. Ela vê o livro O Vampiro Lestat. Ela descobre o livro Vampiro Lestat. Aí ela lê o livro Vampiro Lestat e depois ela descobre o Vampiro Lestat na televisão e ela fica naquela perplexidade, tipo, nossa, então essa é a história.
E aí que ela se dá conta, porque assim, na verdade eu acho que eu errei. Eu falei ali atrás que ela lembra da situação da Maharet na biblioteca da Talamasca. Não, ela lembra de uma biblioteca em Londres, que inclusive foi um dos motivos dela ter entrado na Talamasca, foi essa lembrança, que assim é meio enevoada, não é uma lembrança com certeza. Daí são como se fossem flashbacks que passam na cabeça da Jessie, mas não são completas as imagens assim. É como se assim, ela estivesse recuperando a memória a respeito desse fato. Aí então ela descobre que vai ter o show do Lestat em São Francisco. Aí ela se prepara para ir pro show, ela compra um ingresso nas primeiras fileiras e liga pro David Talbot da organização dela. Na primeira ela sai da organização, depois ela liga para esse cara para dizer, sei lá, ela disse umas coisas que não faz sentido, porque para quem vivenciou tanta coisa sobrenatural, ela não queria acreditar, o cara acreditava. Aí de repente ela fala, você não vai no show? Ele fala, não, nada no mundo vai fazer no show, porque essas criaturas vampiros são extremamente perigosas. E nosso trabalho é meramente observar e arquivar. Nosso trabalho não é além disso. Então nada no mundo vai me fazer eu ir pessoalmente nisso. E também não pediria para um agente de campo ir no show, onde vai ter vários seres, provavelmente vampiros, lá, que são perigosos. Não acho sábio. Ela fala, não, eu vou, porque eu preciso ver, preciso ter certeza de algumas coisas. Ele fala, não vai, Jess, é perigoso, não vai. Ela desliga. Aí ela manda uma carta pra tia dela, pra Maharet, dizendo, olha, eu tô indo pro show do Lestat. E aí ela teve o sonho das gêmeas. Ela também teve o sonho de duas mulheres num altar que iam participar de um rito fúnebre. Aí ela fala, estou indo para sua casa de cabana lá. Não fala casa de cabana, mas aquela mansão que fica lá. Aquela casa dela que fica no pé da montanha, perto da Califórnia ali, lá da Califórnia. Aí ela vai primeiro ela vai para casa dos pais adotivos dela, que é Nova York, e depois ela pega o carro dela, que é um carro conversível, e desce para casa da tia dela. Aí ela encontra na mesa uma carta da tia dela endereçada para ela. Daí ela lê a carta dizendo, Jesse, não vai no show dessa criatura, eu acho muito perigoso. E quanto ao sonho das gêmeas, muitos paranormais estão tendo esse sonho, nós precisamos se encontrar e conversar sobre isso. Mas ela fala e dá ênfase, não vai no show. Aí a Jessie dorme à tarde, pega o carro e vai, assim, no que ela tá indo, assim, o capítulo dela termina, assim, ela indo pro show, já na noite, assim, já tá a caminho. Daí termina a história da Jessie, depois vai encontrar todos eles no clímax do show. Agora eu vou partir para um outro personagem. Então agora eu vou contar o capítulo da Pandora. Começo com a Pandora, que é uma imortal muito bonita, tipo cabelos castanhos, branca, olhos castanhos, uma mulher muito linda, alta. Ela tá usando uma espécie de túnica, tipo um vestido preto, e ela tá, digamos assim, indo para uma região gelada, subindo montanhas. Aí você descobre que ela está indo na direção do Himalaia. Ela está subindo o Himalaia no frio. Daí, em certos momentos, aí você descobre até essa habilidade que você não sabe que os vampiros podem fazer isso, porque não mostra isso no Vampiro Lestat nem no Entrevista com o Vampiro. Ela abre as mãos e começa a voar. Ela voa muito rápido, então ela vai voando, ela se sente não humana fazendo isso, mas ela voa e começa a voar em direção a uma espécie de promontório de rochas. Ela chega nesse promontório de rochas, dentro da montanha tem um templo, e ela vê um monte de peregrinos que saem dos vilarejos em volta, naquela região do Himalaia, indo para esse promontório que fica o templo na rocha. Aí ela chega nesse templo, aí tem tipo assim, várias tochas, mas automaticamente também tem pessoas sendo queimadas como se fossem em certas, como se fossem assim, presos não presos, mas assim, sendo jogados para se queimar, não num monte, mas como se fosse assim, sabe, colocado numa espécie de ferros tal, e coloca a pessoa queimando ali, vários corpos, tem muitos corpos queimando. Aí ela entra assim naquele, indo em direção, entra naquele aquele templo que tem várias colunas, e depois tem uma porta bem grande, ela abre a porta,
Aí tem vários, como eu posso dizer, fiéis desse templo. Eles ficam gritando a palavra Azim, Azim, que é o deus negro, o vampiro desse templo. E esse vampiro Azim, ele fica como se fosse assim, sentado numa espécie de altar no centro do templo, onde assim um templo onde queima muito incenso, tem várias candelabros e luminárias, e ele está ali sentado com o turbante da cabeça, estilo árabe. Ele é bem moreno, então a pele dele chega a ser dourada, mas sai poros do sangue, dos poros dele, desculpa, dos poros do rosto dele, do corpo dele, sai sangue, porque ele se satura de sangue. Ele é um vampiro velho, e um vampiro velho não precisa de sangue. E no começo assim do capítulo da Pandora, ela fala, ela pensa, né, que ela está dias sem se alimentar. Quando o vampiro chega numa idade há mais de 2000 anos, ele tem um desejo do sangue, mas ele não precisa do sangue, a não ser para parecer humano e para ficar mais forte, e atenua as suas capacidades, digamos, telepáticas e de voar e sua força física. Mas assim, ele não precisa de sangue mais para sobreviver. Mas esse Azim, ele é antigo, mas ele fica tomando sangue, porque o que ele faz? De repente ele se levanta, aí os fiéis entram em completo, sabe? Aquele negócio Azim, Azim, em êxtase, os caras vão entrando em êxtase. Aí o Azim pega um assim do nada, drena o cara, joga o corpo do cara na parede, desmantela o cara todo. Depois as pessoas vão e pegam facas e cortam ele assim, para sair gotas de sangue. E as pessoas entram em êxtase, tomando as gotas de sangue dele que caem. Aí, como se fosse assim, uma espécie também de droga. Então o cara, ele oferece a morte, ele é um monstro, digamos assim. Ele oferece uma droga, um prazer momentâneo, e em troca ele maceta a maioria dos fiéis dele. Pandora acha isso assim extremamente mau gosto, porque ela não acompanha essa crença ou essa atitude. Aí quando ele conhece ela, quando ele vê ela, ele fala: Pandora, bem-vindo, participe aqui da minha adoração e seja adorada também, digamos assim, mas não com essas palavras. Aí ela dá a entender, ela não fala, dá a entender que ela está esperando ele lá fora, e ela sai, que ela não quer participar disso. Aí ele faz isso, que ele continua fazendo esse show horroroso aí, sendo cortado e macetando os seguidores dele. E em seguida ele sai do santuário dele para fora e fala: vem comigo. Aí eles vão para um local mais dentro do templo, onde pessoas tocam flauta e tá queimando incenso, como se fosse uma sala de conferência dele. Aí ele senta nessa sala, no centro da sala, como se fosse lá um deus, tal. Aí ela fala: eu vim aqui porque eu preciso de ajuda. Ela fala: alguma coisa está acontecendo. Os pais, eu acho que os pais acordaram. Eu tô sentindo alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no ar. Eu preciso saber o que está acontecendo. E tem também esse vampiro jovem, esse Lestat, esse pária, fazendo barulho, fazendo músicas. Eu não sei se isso foi o que incomodou o sono dos pais. O Azim fala: pouco me interesso dos pais, pouco me interesso deles. Aí ele fala: o Marius precisa de ajuda. Aí o Marius precisa de ajuda. O Marius precisa de ajuda. Mas eu pouco me interesso pelo Marius, porque o Marius escondeu os pais só para ele, só queria saber do poder só para ele. E ele só pensa nele e garante o poder dos pais só para ele. Ele fala: pouco me importo com os pais. O que eu me importo é o seguinte, ele fala: eu e outros deuses negros. Aí ela: deuses negros, faz uma ironia. Aí ele fala: isso não é um templo? E eu não sou adorado? Então eu não sou um deus? Aí ela fala para ele continuar a conversa dele. Ele fala: o que eu quero saber é o que são as gêmeas. O que são as gêmeas ruivas? Outros deuses negros, que são vampiros, entre aspas, né? Deuses negros, entre aspas, igual vampiros, mais velhos, né? No caso do Amizinho, eles têm contato com vampiros mais velhos. Estamos tendo sonhos com duas gêmeas ruivas num altar, num ritual fúnebre de canibalismo. O que significa isso? Isso é muito mais importante que saber de pai e mãe. Isso é muito mais importante que Marius, que precisa de ajuda. Aí ela
Ele fala, conta pra mim isso e eu digo pra você então onde tá o Marius e como você faz pra encontrar o Marius. Porque assim, a Pandora, ela tem a idade do Marius, digamos, 2000 anos, e ela é uma telepata, digamos, ela lê mentes como o Ozzy. Tanto é que muitas vezes eles falam pela mente e um lê a mente do outro. Porém, como o Marius transformou a Pandora, no livro O Vampiro Lestat conta isso, então com certeza, então, quando eu falei, quando o pai transforma o filho, ou a mãe transforma o filho, digamos, quando o vampiro transforma uma pessoa em vampiro, nem o que foi transformado, nem o que transformou, um não consegue ler a mente do outro. Eles vamos supor, os vampiros mais jovens, alguns não são telepatas, outros são. Mas vamos supor que o mais jovem é telepata. Ele não vai conseguir transformar a mente do que transformou ele. Não vai conseguir ler a mente do que transformou ele. E o que transformou ele, se for um telepata, não vai conseguir ler a mente dele. É fechado esse ciclo, essa porta. Ele só pode ler a mente de outros. Então, digamos assim, a Pandora não consegue ler a mente do Marius para achar ele. Ela pode ler a mente dos vampiros, mas não do Marius. Aí o Azim comenta, Marius está dizendo, ele pede falar duas coisas primeiro. Ele pede socorro, depois ele pede para dizer onde ele está, uma espécie de SOS. E a Pandora quer saber, e ele fala, me conta o que significa. Ela começa a pensar nas músicas do Lestat para ver se tem alguma coisa sobre as gêmeas ali, mas não tem nada, porque o Lestat não sabia nada sobre as gêmeas. Aí o Azim vê a mente dela e fala, não, você não sabe nada. Ela fala, se eu soubesse eu te dizia. Ela mostra isso, ele vê na mente dela que ela falaria a verdade. Não tenho por que esconder isso de você, se eu soubesse. Eu não sei nada de gêmeas. Agora eu estou preocupado com o Marius. E o que aconteceu com os pais? Ele fala, parece que a mãe acordou e o Marius está... Ele explica como se fosse no Alasca, sabe? Numa região bem no norte do Alasca, perto do Pacífico, e nas montanhas bem altas. Aí ela agradece, aí ele fala, antes de ir, participa comigo do ritual aqui. Por que ele faz isso? Para ela ter força para poder encontrar o Marius. Aí ela aceita, justamente para quê? Para ela ter força para poder ir encontrar o Marius, porque é uma viagem longa. Então ela entra no círculo do altar lá do Azim. Aí o Azim vira e grita para as pessoas, a deusa Pandora. Aí as pessoas, Pandora, Pandora, Pandora. Aí aparece um cara lá no caminho, a Pandora vai. E aí é um show horrível, tá ligado? Acontece, ela pega 3 caras, maceta os caras, se alimenta dos caras, o último, inclusive, ela arranca o coração do cara, que praticamente quase come. É um show de horror. Daí depois ela sai, o Azim continua lá no showzaço dele lá, e ela põe a mão no fogo pra o vampiro mais velho, ele não se queima tão fácil. Aí ela deixa a mão no fogo até, digamos, sentir dor, para poder tirar todo o sangue. E aí ela voa, ela pega, ergue os braços e sai voando. E como está chegando o pôr do sol, ela vai na direção contrária do sol voando. Então ela vai cruzando o Himalaia pelo ar, ela vai acima das nuvens, e ela vai a caminho do Marius assim, voando. E é lógico, também o Azim conta para ela do SOS que eu falei, que onde está o Marius, e dizendo, olha, o Marius fala que é perigo, que está tendo perigo, que está existindo um risco muito perigoso. E ele precisa, assim, esqueci de comentar, ele disse que ele precisa encontrar o Lestat. Ela até acha assim, quando os dois estavam conversando lá atrás, antes de ela sair voando, ela fala, foi o Lestat? Ele fala, não foi o Lestat, foi ela, foi a mãe. Mas ele precisa encontrar o Lestat, porque ele dá a entender pra ela que foi as músicas do Lestat que acordou a mãe, e a mãe está em caminho do Lestat. E ele precisa se comunicar com o Lestat. Mas ela não presta atenção com isso, e daí foi o que eu contei, e ela sai e parte em direção do Marius.